Os cristãos não devem usar alianças nem de noivado e nem de casamento. Diz a santa, bendita e gloriosa palavra de Deus o seguinte: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque enquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas. Trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Êxodo 32, do 1 ao 4. Conforme os prezados puderam ver nos versículos acima, a matéria-prima para a feitura daquele ídolo nojento, o bezerro de fundição, foi o ouro, extraído dos pendentes de ouro que pendiam das orelhas daquelas israelitas rebeldes. Continua nos ensinando a palavra de Deus. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redezinhas e as luetas, os pendentes e as manilhas e os vestidos resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços e as cadeias e as caixinhas de perfumes e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz. Isaías 3, do 18 ao 21. Vemos que desde muito tempo atrás o Senhor Deus abomina que o seu povo, em particular as suas servas, usem qualquer objeto e enfeite nos seus corpos, sejam eles enfeites, pendentes, anéis, diademas, joias no nariz, enfim, os nossos corpos não foram criados para receber essas porcarias, mas vamos continuar a ver o que diz a palavra de Deus, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. 1 Timóteo 2, do 9 ao 10. Continua nos doutrinando a santa palavra de Deus. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, do 3 ao 4. Tem coisas que não dá para entender. Existem denominações evangélicas bastante rigorosas no que concerne ao uso de joias, no que estão absolutamente corretas, sejam estas bijuterias ou joias de ouro. Todavia, quando se trata de aliança de noivado ou aliança de casamento, aí não pode falar nada contra isso, porque ao usar aliança, os irmãos e as irmãs estão mostrando o seu compromisso, sua fidelidade, seu amor, blá, 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 blá. Na minha denominação, a Congregação Cristã no Brasil, CCB, a imensa maioria da Irmandade, mesmo aqueles que congregam em casas de oração, cujo ancião ou cooperador são rigorosos na doutrina, usa a aliança de noivado ou casamento. E a imensa maioria da Irmandade da CCB acha tudo isso absolutamente normal. Mas à luz da palavra de Deus, o uso da aliança de noivado ou casamento não é normal. Inclusive, existe algo estranho no meio do ministério da CCB, que é o seguinte: se o ancião ou cooperador são jovens ou de meia idade,
e tiram as suas alianças de casamento, os mais antigos do ministério algumas vezes os repreendem, dizendo que algumas irmãs podem pensar que o irmão é solteiro ou viúvo e assediá-los. Vá, que argumento mais ridículo! Existem muitos anciãos e cooperadores da CCB que pecaram para a morte com aliança de casamento no dedo e tudo. O que evita algum irmão decair em pecado é a santificação dele, é a obediência dele à palavra de Deus e ele está debaixo do sangue do concerto eterno. Não é um aro de ouro no dedo que vai segurar alguém de pecar, senão teremos que admitir que o que nos segura de pecar é um anel de ouro e não a nossa obediência a Deus e aos seus mandamentos. Aí já vira feitiçaria, porque estaremos acreditando no poder dos objetos, dos patuás e dos amuletos. Estes argumentos de certos irmãos do ministério da CCB são simplesmente ridículos e absurdos. Na CCB, para muitos do ministério e também para muitos dentre a irmandade, é quase um mandamento que tanto os irmãos do ministério quanto os irmãos de banco usem alianças de noivado e ou de casamento. Contudo, lenta e gradualmente, vários irmãos e irmãs da CCB já estão entendendo que esse aro de ouro usado no dedo não tem nada a ver com o caráter da pessoa. E já sabemos que alguns irmãos da CCB, que ao examinarem as escrituras e ao reconhecerem a história da aliança de noivado e de casamento, nunca mais a enfiam no dedo. Na grande maioria das outras denominações evangélicas, o uso de aliança de noivado e ou casamento também é generalizado. E falando em história da aliança, iremos postar abaixo 2 artigos escritos por irmãos da Igreja Renovadora Cristã, rasgando o verbo, com relação ao uso de alianças de noivado e ou casamento. Para quem não sabe, a Igreja Renovadora Cristã é uma dissidência da CCB, surgida na década de 50 e é bastante similar à CCB em várias das suas doutrinas e costumes, sendo um tanto mais rígida em algumas partes. Iremos agora transcrever o primeiro artigo extraído do site da Igreja Renovadora Cristã e que fala acerca do uso da aliança. Convém destacar que não só as irmãs devem se abster de usar esse aro de ouro no dedo, mas também os irmãos. Vamos ver, passemos a transcrição do artigo. Aliança de casamento, usar ou não usar? Eis a questão. Alguns pregadores evangélicos falam contra os costumes da Igreja Católica, mas eles próprios usam a aliança de casamento, que de acordo com o Pontifical Romano de número 5, o antigo costume egípcio e de outros povos de usar anel foi introduzido oficializado na liturgia do culto pelo catolicismo romano, para simbolizar o casamento da freira com Cristo. Enquanto o bispo passa o anel pelos dedos da religiosa, pronuncia geralmente em latim as seguintes palavras: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ao colocá-lo no dedo anular da mão esquerda, sela o compromisso com o Amém. O simbolismo já era um costume antigo, que posteriormente foi oficializado na liturgia do culto católico, passando a ser também usado pelos casais católicos em noivados e casamentos, e posteriormente imitado pelo povo evangélico. O cristão tem que se desprender definitivamente das correntes da escravidão e idolatria, que sempre prendeu o catolicismo, que habitou no sul da Europa e de lá foi transformado para as Américas. Fomos chamados para seguir ao Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, não
ao Papa. Temos que nos orientar pela palavra de Deus, não por bulas dos papas romanos. Alguma denominação até obriga o obreiro a usar tal símbolo romano, porém não se encontra nenhum fundamento na palavra de Deus que apoie tal prática. Pelo contrário, o que se lê é que não devemos tocar em nada imundo, tampouco acrescentar nada ao que está escrito para nosso ensino e proveito. E mais, o apóstolo Pedro condena, entre outras coisas, o uso de joia de ouro. Porventura, anel, aliança não são joias de ouro? Em 1 Coríntios 7, onde Paulo fala para usar aliança, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. A liderança do povo cristão precisa se despertar, pois está adormecida, e Cristo os esclarecerá, como tem esclarecido os membros da Igreja Renovadora. Na Igreja Renovadora Cristã, temos a missão de não impor nossa fé a ninguém. A nós importa propor e não impor o conhecimento do Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Igreja Renovadora é um corpo de cristãos que nunca teve similitudes com Roma. Leia a Bíblia, infalível, eterna e soberana palavra de Deus. Se ela te mandar fazer algo, faça. Se não mandar, não se atreva, não faça. Fundamento, Romanos 13, 11 ao 14, Efésios 5, do 11 ao 17, 1 Pedro 3, do 3, 2 Pedro 1, 13 ao 21, 1 Coríntios capítulo 7 e 10, 14 a 23. 2 Coríntios 6, do 12 a 18, Apocalipse 22, 18, Pedro, Carlos, Lucas. Passemos agora ao segundo artigo, escrito por um outro irmão da Igreja Renovadora Cristã. Anel de casamento, aliança, capítulo 1. Esclarecimento no cumprimento do dever de esclarecer a verdade à irmandade. Abaixo seguem comentários. Pergunta: por que a Igreja Renovadora Cristã não adota o uso do anel de casamento, aliança, tanto para os que se tornam noivos como também para os já casados? Resposta: porque tal costume não teve a sua origem no cristianismo. É um uso supérfluo, não é algo importante, necessário ou útil para os seus usuários. Os cristãos de ambos os sexos, sobretudo porque nenhum versículo na palavra de Deus incentivando tal uso, tal prática. Pergunta: de onde surgiu então esse hábito? Resposta: surgiu muitos anos após já ter nascido o primitivo cristianismo. Ora, quando falamos desse cristianismo, é claro, nos referimos aos verdadeiros e fiéis seguidores da doutrina de Cristo. O hábito de usar aliança foi oficializado e introduzido para aquele cristianismo católico apostólico romano. Segue a autêntica reprodução dos seus próprios documentos no que tange ao caso em tela. Anel de casamento, como símbolo do casamento, remonta aos primeiros séculos do cristianismo, significando o sinal tanto das promessas feitas como dos bens terrenos que o marido dá à esposa. O ouro simboliza a verdade e constância, e seu uso no dedo anular, mão da esquerda, se prendia a crença antiga de que uma veia desse dedo se comunica diretamente com o coração, sede do amor e da devoção. No cerimonial antigo, o esposo colocava o anel sucessivamente nos dedos polegar, indicador e médio da noiva, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao colocá-lo no dedo anular, dizia amém. Em alguns países, a aliança de casamento é levada ao anular direito. Anel nupcial.
no rito do matrimônio. O uso do anel, tanto nos esposais, noivado, como na celebração do matrimônio, é muito antigo, como se vê na resposta de Nicolau I em 866, as consultas dos búlgaros. O anel na celebração do matrimônio é símbolo de fidelidade mútua dos que se tornaram esposos, na profissão religiosa das virgens, símbolo da união mística da Virgem cristã com Jesus Cristo. Santo Ambrósio, pontifical litúrgico, XV 2, 701, 735, já fala desse costume que veio a ser introduzido no pontifical romano a partir do século X3, por influência da liturgia galicana. Anel dos doutores simboliza o matrimônio do doutor com a ciência. Ficou a ser insígnia doutoral quando Eugênio III, em 1153, instituiu os graus acadêmicos. Só pode ter incrustada uma pedra preciosa, exceto a safira, e não pode ser usado nas funções sagradas. Cânon 1308. Fora dos casos assinalados, é proibido aos clérigos o uso do anel. Cânon 136, parágrafo 2. Pois bem, pelo que acima ficou esclarecido, entendemos que para nós, os cristãos que descendemos e seguimos os princípios do verdadeiro cristianismo criado pelo Espírito de Jesus Cristo, jamais devemos, sob nenhum pretexto, imitar os costumes que foram criados naquele, por aquele e para aquele cristianismo católico, apostólico, romano, pois do contrário não seríamos sinceros, porque nos julgamos membros e convictos seguidores do cristianismo espiritual que proveio de Cristo, o qual é alimentado pelo Espírito Santo para ser singelo, porque se procedermos daquela forma estaríamos seguindo os costumes do cristianismo materialista, criado e alimentado pela mãe Roma para ser fantasioso. Esta é a luz que por Deus nos é manifestada para não nos associarmos com as obras infrutuosas das trevas. Capítulo 2. Você sabia? Desculpe a indiscrição desta pergunta. Você sabe que o anel, aliança, aro de ouro, que é usado como símbolo de promessa de casamento e da própria união matrimonial, após ter sido efetivado o casamento, que esse uso foi introduzido, oficializado pela Igreja Católica Apostólica Romana para os seus fiéis adeptos, que o portam num dedo de uma das suas mãos, após assumirem os solteiros o compromisso de casamento, e de igual modo os casados, concomitantemente ao efetivar-se o ato matrimonial oficiado por um dos sacerdotes da Igreja Romana, e que a este, como sacerdote, lhe é conferido o poder pela citada Igreja como parte integrante da cerimônia matrimonial religiosa, abençoar as alianças, os aros de ouro, como abaixo nos mostra a fiel reprodução de uma reportagem publicada no jornal O Estado de São Paulo no dia 27, último domingo do mês de outubro de 1991, referente ao caso em tela, conforme segue. No começo, só as mulheres podiam usar a aliança. Foi usada pela primeira vez como símbolo do compromisso entre o homem e a mulher pelos romanos. O cristianismo instituiu a regra segundo a qual somente a mulher devia receber o anel, símbolo da sua submissão. A troca de aliança era condenada entre os cristãos, pois o homem jamais deveria ficar igualmente obrigado a usá-la. Depois, a Igreja Católica institucionalizou as alianças como selo do matrimônio. Esses anéis já tiveram várias formas. Entre os séculos X3 e XV2, apresentavam duas mãos entrelaçadas ou dois troncos de árvores, símbolos das duas famílias que se uniam. Uma das lendas mais românticas sobre os anéis dos noivos tem origem no antigo costume romano. Segundo a lenda, a aliança deveria ser abençoada por um sacerdote
e usada no anular, porque acreditava-se que neste dedo passava uma veia ligada diretamente ao coração. Prezado cristão, membro como és de uma seita religiosa denominada evangélica não católica apostólica romana, pondere bem, sim, conscienciosamente, no temor de Deus e sem parcialidade, no que acima foi especificamente esclarecido, cujo aro de ouro aliança não lhe disse respeito, pois é algo estranho para você. Ele se choca e ofende a doutrina de Cristo, a qual você diz professar e defender, e isto pelo fato de seres membro de uma seita religiosa e usar a insígnia aliança, que é a marca de uma outra seita e que não se compatibilizado doutrinamente, não se compatibiliza doutrinariamente com a fé que dizes professá-la, por cuja marca se identificam os que assumiram compromisso de casamento de ambos os sexos e de igual modo os que já foram de fato casados religiosamente conforme o dogma da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, pondere bem, sim, como seguidor de Cristo e seguidor da sua doutrina, como assim cuide se você se associar a este tipo de distintivo, portando-o num dedo de uma das mãos o dito aro de ouro chamado de aliança de casamento. Veja bem, isto por certo veria denegrir a sua fidelidade, como fazes transparecer para com o Senhor Jesus Cristo, e ao invés de trazeres em teu corpo as marcas de Cristo, como as trazia o apóstolo Paulo em seu corpo, porém você, contrariando esse belo exemplo do apóstolo Paulo, trazes em teu corpo num dos dedos indevidamente uma das exclusivas marcas da Igreja de Roma, e que pela qual a marca são identificados os fidedignos seguidores dos preceitos do catolicismo romano, ordenados para os filhos, digo para os fiéis filhos da Mãe Igreja Católica Romana. Reflita: o saber é luz, e andar no capítulo 3. Saber é bom. O sábio cristão é instigado sem trégua para encontrar uma permanente vigilância concernente à prudência que lhe é exigida para cumprimento da doutrina cristã, cuja prudência é estimulada pela divina sabedoria, e por virtude dessa sabedoria o sábio cristão não cessa de perscrutar o que ainda lhe é oculto, pois essa sabedoria que lhe provém da fulgurante luz que emana do Espírito Santo que nele fuge, e que pela sabedoria se torna espiritualmente um sapiente cristão, e essa virtuosa sabedoria não lhe permite que seja ofuscada ou que se apague aquela luz que lhe gera a sabedoria, senão que a sua sapiência, através dessa luz, seja ativada cada vez mais com clarividência e sem interrupção, para que se possa desvendar espiritualmente, como sábio cristão, os mistérios do bem e do mal, e concomitantemente, ao fugir-lhe a luz do Espírito Santo, da qual lhe provém sabedoria, e sem hesitação se abstém rigorosamente até de toda a aparência do mal, para não compartilhar com o pecaminoso mundo no que diz respeito às obras frutuosas das trevas. Efésios 5:11. Quer dizer, para não se imiscuir com nenhuma das obras que se relacione com a idolatria pagã, e isso para o bem da sua própria alma e para a glorificação de Deus, o nosso celestial Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Capítulo IV.
Nem todos sabem o que deveriam saber, porém, se houver interesse pelo assunto aqui abordado, embora simples como pareça ser, então, através desse sucinto comentário, ficará sabendo que os casamentos solenemente celebrados em Macau, no território da China meridional, continente asiático, em ato tipicamente religioso, conforme a sua própria tradição, falando-se em termos dogmáticos, são realizados através do sacerdote da Santa Madre Igreja Apostólica Romana. Comentário baseado numa cópia de assento de casamento de Macau, gentilmente emprestada com a finalidade de ser como de fato foi copiada, para serem graciosamente distribuídas várias cópias com o bom propósito de dar ciência a quem possa interessar, para que tomem conhecimento não só do costume no que tange ao uso do aro de ouro chamado de aliança de casamento, que teve a sua origem na Igreja Católica Apostólica Romana, e de igual modo a sacratíssima devoção ao aro de ouro, aliança de casamento, dedicada tanto pelos clérigos, e muito particularmente pelo que o portam num dedo de uma das mãos, e que cujos clérigos, os padres católicos romanos, os que abençoam as alianças de casamento no ato matrimonial, e os respectivos portadores dos aros de ouro de ambos os sexos são, por excelência, inconfundivelmente identificados através desse visível distintivo, aliança de casamento, como sendo os exclusivos, fiéis e diletíssimos filhos da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. São fervorosos seguidores e defensores da doutrina papista, como se pode facilmente observar na parcial reprodução do referido documento, e aqui transcrito apenas o que se fez necessário para esclarecer o assunto em tela. Parcial reprodução assento de casamento, realizado na Conservatória do Registro Civil de Macau. Transcrevo o assento de casamento católico, número mais abaixo se lê, os quais nubentes se receberam por marido e mulher, e os uniu o padre em cerimônia, procedendo em todo este ano conforme o rito da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Houve a bênção do anel nupcial, aliança de casamento, não se compatibilizam uso de distintivo, aliança de casamento, por ser uma insígnia exclusiva da Igreja Católica Apostólica Romana, não se compatibiliza com os estranhos usuários de ambos os sexos, os quais são membros de outras seitas religiosas não católicas, que doutrinariamente não se comungam com os dogmas que são observados pelos papistas, cujo uso da visível marca papal não deveria ser imitado pelos que trazem em seus corações a invisível marca de Cristo, o Espírito Santo do Deus vivo, para que não sejam religiosos de face dobre, meio evangélicos e meio papistas. Só o Senhor Deus seja hoje e sempre louvado. Amém. Aldo Ferretti, Igreja Renovadora Cristã, Rua Harmonia, 670, Vila Madalena, CEP 05435000, São Paulo, São Paulo. Brasil, reedição, junho 97, distribuição gratuita, reprodução livre, desde que citada a fonte e não explorada comercialmente. Fonte: www.igrejarenovadoracristã.org.br. Aí está, prezados. Os dois artigos são muito bons e são bastante incisivos no repúdio ao uso desse anel de ouro, popularmente chamado aliança, pelos cristãos. Podemos até discordar da Igreja Renovadora Cristã com relação a algumas de suas doutrinas, porém, nesse particular, no repúdio ao uso de alianças de noivado e ou casamento,
Os irmãos da Igreja Renovadora Cristã estão absolutamente certos. E aí vamos dar a mão à palmatória. Vamos nos desfazer desse símbolo pagão e católico romano chamado aliança de noivado e ou de casamento. Deus abençoe a todos. Só o seu santo nome seja hoje e eternamente louvado.